Uma sociedade justa procura promover a virtude dos seus cidadãos? Ou a lei, na verdade, deveria ser neutra quanto às concepções de virtude, deixando os seus cidadãos livres para escolher por conta própria a melhor forma de viver? No verão de 2004, o furacão Charlie fez um estrago na Flórida, em especial na cidade de Tampa, muito parecido com o que o furacão Milton fez nesse último ano de 2024. Na época, o Charlie levou 22 vidas e causou um prejuízo de 11 milhões de dólares. E deixou também no seu rastro uma discussão de justiça sobre preços extorsivos. Passado o furacão, em um posto de gasolina em Orlando, os sacos de gelo, igual esse que você coloca no seu cooler, então, lá nesses postos, o saco de gelo que costumava custar 2 dólares passou a ser vendido por 10 dólares. Por quê? Sem energia, refrigeradores, o ar-condicionado, em pleno mês de agosto, verão nos Estados Unidos, muitas pessoas não tinham alternativa senão pagar mais caro por esse gelo. Árvores derrubadas pela tempestade aumentaram a procura por serrotes e consertos de telhados. Consequentemente, prestadores de serviço cobravam até 23 mil dólares para tirar 2 árvores do telhado. Lojas, que antes vendiam normalmente pequenos geradores domésticos por 250 dólares cada um, pediam agora 2 mil dólares por cada. Óbvio que os habitantes da Flórida se mostraram revoltados com esses preços abusivos, entre elas Charlie Crist, procurador-geral do estado da Flórida na época. Isso que a Flórida tem leis contra preços abusivos. E depois do furacão, o gabinete do procurador-geral recebeu uma centena de reclamações com relação a esses preços. E quando o procurador exigiu o cumprimento dessas leis, alguns economistas argumentavam que as leis contra altos preços e o sentimento de ultraje das pessoas com relação a esses preços, na verdade, se baseava em equívoco, um mal-entendido. Para entender isso, vamos passar por uma história. Nos tempos medievais, filósofos e teólogos acreditavam que a troca de mercadorias deveria ser regida por um preço justo, que era determinado pela tradição, ou seja, por quanto aquele produto costumeiramente vinha sendo vendido, ou pelo valor intrínseco das coisas. Mas, nas sociedades de mercado, como a nossa, os preços são fixados, na verdade, de acordo com a oferta e a procura. Então, não existiria o que se denomina de preço justo. Em um artigo no Tampa Tribune, um economista chamado Thomas Sowell tentou explicar como os preços abusivos, na verdade, ajudavam os cidadãos da Flórida. Preços mais altos de gelo, água engarrafada, consertos em telhados e geradores, na verdade, têm a vantagem de limitar o uso pelos consumidores, aumentando o incentivo para que empresas de locais mais afastados começassem a pensar que valesse a pena fornecer as mercadorias e os serviços de maior necessidade depois do furacão lá na região da Flórida. Então, se um saco de gelo, por exemplo, alcança 10 dólares, quando a Flórida enfrenta a falta de energia no calor de agosto, os fabricantes de gelo vão considerar vantajoso produzir e transportar mais para lá, afinal, lá o gelo é mais caro. Então, não haveria nada de injusto nesses preços. Eles, na verdade, só refletem o valor que compradores e vendedores resolvem atribuir às coisas quando compram ou vendem elas. O procurador-geral, Crist, um republicano, inclusive, que mais tarde ia ser eleito governador da Flórida, publicou um texto em um jornal de Tampa defendendo a lei contra abuso de preços. Ele diz o seguinte: em tempos de emergência, o governo não pode ficar à sombra enquanto são cobrados às pessoas preços inescrupulosos no momento em que elas tentam salvar as suas vidas ou procuram as mercadorias básicas para sua família depois de um furacão. O procurador repudiou a ideia de que esses preços inescrupulosos sejam um reflexo de um comércio verdadeiramente livre. Não se trata, segundo o procurador, de uma situação normal de livre mercado, onde pessoas que desejam comprar uma coisa decidem livremente entrar no mercado e encontrar pessoas dispostas a vender aquilo que eles desejam. Negociação é essa em que um preço obedeceria à lei de oferta e de procura. Numa situação de emergência, na verdade, compradores coagidos não têm liberdade. A compra de artigos básicos e a busca de abrigo seguro é uma coisa imposta a eles. Não sei se você se lembra, a gente teve uma situação muito parecida aqui no Brasil durante a pandemia com os álcool gels. O consumo, em decorrência da pandemia, o consumo de álcool gel explodiu, né? Muitas pessoas começaram a consumir, os mercados não tinham oferta suficiente, consequentemente os preços explodiram. Daí começou uma discussão se o governo deveria ou não interferir no preço de álcool gel. Mas é claro, são catástrofes aqui com nuances bem diferentes
mas que reacenderam a mesma discussão. É errado que vendedores de mercadorias e serviços se aproveitem de um desastre natural cobrando tanto quanto o mercado possa suportar? E se você acha que é errado, a lei deveria fazer alguma coisa a respeito? O Estado deve proibir abuso de preços, mesmo que quando ele age assim, ele interfira na liberdade de compradores e vendedores de negociar de maneira como bem escolher? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Se você prestar atenção ao debate, você vai notar que os argumentos a favor de leis relativas ao abuso de preços e também contra elas giram em torno de três ideias. Primeiro, aumentar o bem-estar da sociedade. Segundo, respeitar a liberdade. E terceiro, promover a virtude. Cada uma dessas ideias apontam para uma forma diferente de pensar sobre a justiça. Você pode até pensar, nossa, Lin, virtude, será que precisa disso para discutir justiça? Eu sei. Virtude pode parecer um argumento raso que depende de julgamento de valor e que isso muda de pessoa para pessoa. Então parece que virtude, na verdade, é muito menos concreto do que bem-estar coletivo ou liberdade. Mas você vai ver que, em casos como esse, a discussão sobre virtude acaba se apoiando na premissa de que ganância é uma falha moral e que o Estado deveria desencorajar esse tipo de conduta. Em tempos de dificuldade, se a gente for pensar em virtude, uma boa sociedade, ela se mantém unida. Em vez de fazer pressão para obter mais vantagens sobre os outros, as pessoas tentam se ajudar mutuamente, como foi, por exemplo, o desastre do Rio Grande do Sul aqui no Brasil. Uma sociedade na qual os vizinhos são explorados por obtenção de lucros em tempos de crise, a gente pode concordar que talvez não seja uma sociedade boa. Podemos concordar, então, que a ganância excessiva é um vício que a boa sociedade deveria procurar desencorajar. E leis de abuso de preços podem não pôr fim à ganância, como, por exemplo, aconteceu no Ford. Existiam leis, mas as pessoas continuaram sendo gananciosas. Mas elas podem, ao menos, restringir a sua expressão e, principalmente, demonstrar o descontentamento da sociedade com esse tipo de conduta. Punindo o comportamento ganancioso, então, ao invés de recompensá-lo, a sociedade afirma a virtude cívica do sacrifício compartilhado em prol de um bem comum. Mas eu sei que você ainda pensa, Lene, quem deve julgar, então, o que é virtude e o que é vício, se é tão importante assim? Os cidadãos de diversas sociedades, às vezes até da mesma, não discordam quanto a essas coisas. E também, não seria perigoso impor julgamento sobre virtude por meio da lei? Pois é, por questionamentos como esse, muitas pessoas sustentam que o governo, na verdade, deveria ser neutro no que diz respeito à virtude e a vício. Não cabe ao Estado tentar cultivar as boas atitudes ou desencorajar as más. Mas, quando a gente se depara com uma situação como a do álcool gel da Flórida, a gente analisa as nossas reações a esses abusos de preços, a gente se vê forçado em duas direções, né, um dilema. A gente se sente ultrajado quando as pessoas conseguem coisas que não merecem, a ganância predatória da miséria humana, que no nosso entender deveria ser punida e não premiada, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupada quando os julgamentos sobre virtude são levados por caminho da lei, por caminho impositivo. Então, esse dilema aponta para uma das grandes questões da filosofia política. Uma sociedade justa procura promover a virtude dos seus cidadãos? Ou a lei, na verdade, deveria ser neutra quanto às concepções de virtude, deixando os seus cidadãos livres para escolher por conta própria a melhor forma de viver? Um dos caras que mais argumenta sobre isso é Aristóteles. Ele sustenta que a gente não pode imaginar o que é uma legislação justa sem antes refletir sobre a forma de vida mais desejável. Para Aristóteles, a lei não pode ser neutra no que tange a qualidade de vida ou o que seria uma sociedade justa. Para Aristóteles, na verdade, para saber se uma sociedade é justa ou não, é necessário perguntar como que ela distribui as coisas que ela valoriza, como renda, riqueza, deveres e direitos, poderes, oportunidades, cargos e honrarias. Uma sociedade justa distribuiria esses bens da maneira correta. Ela daria a cada indivíduo o que seria lhe devido. Só que até aí parece simples e bastante abstrato. As perguntas difíceis, na verdade, começam quando a gente se indaga o que é devido a cada pessoa e por quê. E essa discussão está bem perto de você. Um exemplo é a Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura. Existe muita discussão sobre que tipo de cultura deve ser incentivada. Quais pessoas que produzem culturas devem receber esse tipo de subsídio? Tudo isso é uma discussão sobre virtudes. Um outro exemplo que talvez seja mais palpável é um que acontece nos Estados Unidos. Desde 1932, os Estados Unidos outorgam uma medalha chamada Coração Púrpura aos soldados feridos ou mortos pelo inimigo durante o combate. Além dessa homenagem, a medalha permite privilégios especiais nos hospitais para veteranos. Desde o início de guerras mais atuais, como o Iraque ou o Afeganistão, um número cada vez maior de veteranos vem sendo diagnosticado com estresse pós-traumático e recebendo tratamento para isso.
Os sintomas incluem pesadelos recorrentes, depressão profunda, suicídio, coisas assim. E os defensores desses veteranos propõem que eles também fossem concedidos o coração púrpura, dada que as lesões psicológicas podem ser, no mínimo, tão debilitantes quanto as físicas. Então, o Pentágono resolveu contratar um grupo de consultores para estudar essa questão e decidir se teria que conceder o coração púrpura ou não. E eles anunciaram, em resposta, em 2009, que o coração púrpura seria reservado aos soldados com ferimentos físicos. Veteranos, então, com problemas mentais e traumas psicológicos não receberiam a medalha, ainda que tivessem direito a tratamento médico pago pelo governo e a subsídio dados a deficientes. Para isso, o Pentágono forneceu duas razões. Primeiro, que problemas de estresse pós-traumático não são causados intencionalmente pela ação inimiga. E dois, eles são difíceis de diagnosticar de forma objetiva. O que você acha? O Pentágono tomou a decisão certa? Eu quero saber o que você pensa, não esquece de comentar. Mas, voltando ao assunto, na guerra do Iraque, uma das lesões que mais habilitava os combatentes a receber o coração púrpura era o rompimento de tímpano causado por explosões em um pequeno raio de proximidade. Diferente de balas e bombas, essas explosões não são uma tática inimiga deliberada com o objetivo de ferir ou matar, estourar o tímpano desse soldado. Na verdade, elas são, assim como o estresse pós-traumático, um efeito colateral da ação em campo. E apesar dos problemas traumáticos serem mais difíceis de diagnosticar do que um membro fraturado, por exemplo, os danos psicológicos podem ser mais graves e mais duradouros. Essas polêmicas, como o coração púrpura, a Lei Rouanet, ilustram a lógica moral da teoria de Aristóteles sobre justiça. Nele, não podemos determinar quem merece uma medalha militar, sem que antes a gente questione quais são as virtudes que tal condecoração realmente exalta. Discutir essas honrarias, na verdade, é discutir qual o significado da condecoração e das virtudes que ela homenageia. Quais são, então, as virtudes relevantes? Ou, no caso da Lei Rouanet, quais são as culturas relevantes, as pessoas relevantes? Então, no caso do coração púrpura, diferente de outras medalhas militares, o coração púrpura condecora o sacrifício, não a bravura. Então, ele não pressupõe nenhum ato heróico para receber, apenas um dano infligido pelo inimigo. A questão no coração púrpura é saber que tipo de ferimento deve ser considerado para que alguém se habilite a receber. Tudo isso se permeia nas discussões atuais sobre justiça. A maioria das discussões, na verdade, são a respeito de como distribuir os frutos da prosperidade ou os fardos nos tempos difíceis e como definir os direitos básicos de cidadãos. Ou seja, como dar a cada um o que lhe é de direito. E a gente já começa a ter dificuldade com essas questões. Quando a gente reflete sobre o que é certo, o que é errado no abuso de preços, sobre a Lei Rouanet, sobre o coração púrpura, coisas assim, a gente acaba identificando três maneiras de abordar a distribuição de bens. A primeira delas é maximizar o bem-estar da sociedade, respeitar a liberdade ou cultivar a virtude. Cada um desses ideais sugere uma forma diferente de pensar sobre a justiça. E eu passo aqui com esse vídeo para deixar todas essas indagações, porque a gente vai começar a ter uma série sobre justiça aqui nesse canal. Esse vídeo foi só introdutório, foi só para te deixar com uma pulga atrás da orelha. A gente vai tentar responder essas questões conforme os outros vídeos vierem. Para isso, então, é importante que você não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para você ser notificado de tudo de novo que for sair nesse canal e você me ajudar a responder essas questões. E você vai me ajudar também se você deixar um comentário aqui embaixo, porque isso é importante para o engajamento desse vídeo e para eu saber como você pensa sobre esse assunto. Não esquece também de deixar um like, porque isso incentiva a gente a entender se esse vídeo foi relevante ou não para você. Muito obrigado por toda a sua atenção. Eu estou lhe esperando no próximo vídeo, meu amigo. Muito obrigado. Tchau, tchau.